Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live da semana. Eu vou aguardar vocês irem entrando para podermos começar. Vão me dizendo, por favor, se estão conseguindo me escutar direitinho, se estão conseguindo me ver direitinho. Boa noite. Vi que Miguel já entrou. Tá ótimo, né? Ótimo. Isla disse que tá ótimo, né? Pronto. Então, vamos lá. Boa noite, Ana Olímpia, né? Boa noite. Pronto, obrigada. Pronto, então estão me vendo, estão me escutando direitinho, ótimo. Vou aguardar mais algumas pessoas irem chegando para poder chamar Miguel, né, para o tema da nossa semana, acompanhamento à distância do TEA, relato de experiência no PPL. Um tema muito presente, né, faz muito parte da história do PPL, que desde o seu início acompanha e recebe, né, esses pacientes com diagnóstico de TEA e suas famílias. E agora, né, como sempre que nós temos sempre que estar nos reinventando a todo tempo na clínica, né? Agora nesse período de pandemia, de quarentena, precisamos nos reinventar nesse modelo online, que aqui estamos chamando de à distância. Aguardar chegar mais um pouquinho. Boa noite para quem está chegando agora. Aguardar mais um pouco. Vi que Miguel já entrou. Hoje nossa live vai ser novamente com Miguel Gomes. Tivemos já, né, outra live com Miguel. Miguel, que é psicanalista, historiador, associado ao CPP, sócio do CPPL, vai vir falar um pouquinho aqui com a gente hoje. Boa noite. E aí, como venho fazendo já nas outras lives, né, vocês podem ir falando e perguntando, fazendo comentários à medida que Miguel for falando, que eu vou anotando e na medida do possível eu vou repassando para ele os comentários ou perguntas de vocês. Acho que podemos ir começando. Repetir aqui o tema para vocês. Será hoje sobre acompanhamento à distância do TEA, uma experiência, um relato de experiência no CPPL. Vou convidar Miguel. Eu sou Clarice Buriti, psicóloga e sócia do CPPL. Às vezes eu esqueço de falar. E vou chamar Miguel aqui. Associado ao CPP e sócio do CPPL. Vai vir aqui hoje representar. Oi, Miguel, Olá, boa noite. tudo bom? Tá dando para ouvir Ah, direitinho, Clarice? tá, eu tô ouvindo e te vendo bem. Pronto, aqui também tá tudo funcionando direitinho. Quem Pronto, tá aqui ótimo. assistindo a live da gente aqui do meu lado é a Cazuza. Ah, Cazuza, gente, que é o gato, né, de Miguel, que foi acolhido pelo CBPL, não foi? Apareceu lá, se recuperou e agora foi adotado. Agora faz parte da família. Tá Hum. aqui comigo. Mas enfim, né? Hoje a gente tem essa live, né, com esse tema que é um pouco da experiência que a gente tem tido no atendimento com pessoas, né, com diagnóstico de autismo lá no CPPL durante esse período da pandemia, né? Uhum. Bom, acho que boa parte das pessoas conhece, mas acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como é esse atendimento que a gente usualmente faz no CPPL para poder Uhum. as pessoas entenderem o que é que se processou a partir da situação da pandemia, né? Então pensei em apresentar Uhum. um pouco isso aí, falar um pouco da experiência que eu tive no atendimento com as crianças e, sobretudo, com algumas crianças e jovens que têm o diagnóstico. Então, falar um pouco dessas duas situações para aí a gente ir conversando a partir do que o pessoal for
for trazendo e tal. Então, enfim, o Uhum. CPPL, a nossa instituição está lá há quase 40 anos já, que atende crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico de autismo. Durante esse tempo todo, desde 1980, né, quando o autismo ainda não era um transtorno com esse grau de visibilidade que tem hoje, ainda era uma coisa muito escondida, as pessoas escondiam e tal. Então hoje tem uma Uhum. visibilidade muito maior, mas desde aquela época que a gente atende, lógico, a gente não necessariamente eu, que eu não estou há 40 anos no Uhum. CPPL, eu entrei no CPPL em 2007, mas enfim, a instituição existe já esse tempo todo. Então a gente tem uma experiência no atendimento psicanalítico com essas pessoas desde muito antes do autismo ser o que alguns chamam uma epidemia, que ocorreu aí nos anos 2010, 2015, por aí, né? Enfim, como é Uhum. que dá esse atendimento? A gente atende no CPPL, no consultório, né, que a gente chama da clínica da terapia intensiva, que são alguns pacientes que a gente, enfim, atende eles lá, seja individualmente, seja quando a gente acha que a indicação clínica é pertinente, a gente também faz o atendimento em grupo, né? Então a gente tem esses dois modelos de atendimento que coincidem, ou seja, é um atendimento muito presencial, né? Porque esse Uhum. pessoal está lá no atendimento em grupo toda semana e está lá toda semana no atendimento individual, às vezes mais de uma vez por semana, inclusive. Alguns, inclusive, com atendimento com fone e TO, né? Que a gente já fez uma época com parceiros fora do CPPL, que a gente continua tendo parcerias com pessoas de fora do CPPL, seja fono, Uhum. TO, psiquiatra, neuro, pediatra, enfim, fisioterapeuta. Como hoje em dia, como vocês viram na live da semana passada, a gente também tem na equipe hoje, né, Glória e Merinha, que de certa forma sempre fizeram parte dessa nossa rede de sustentação e que hoje estão também dentro do CPPL. Né? Então a gente tem esse Uhum. atendimento. Ou seja, frigir dos ovos, o que a gente tem é um atendimento muito presencial com as pessoas dentro do CPPL. Além desse acompanhamento das pessoas propriamente ditas, né, com o diagnóstico, a gente tem um acompanhamento sistemático dos pais, seja no acompanhamento com o terapeuta, seja no acompanhamento de um grupo de pais, como a gente funciona para alguns dos nossos grupos terapêuticos, a gente tem paralelamente um grupo de pais com os pais das pessoas que fazem parte daquele grupo. Dizendo isso para resumir o quê? É que o atendimento é essencialmente presencial, está lá, Uhum. né? Estão lá, estão vivendo o CPPL. É um espaço, Uhum. inclusive, que a gente tem essa sistemática de que a gente entende que o espaço terapêutico dentro do CPPL está muito além do consultório de grupo ou do consultório individual de cada terapeuta, né? A gente considera que todo o ambiente do CPPL passou pelo portão do CPPL ali, Mary, Uhum. Karina, né? O Neide tocou a campainha, abriu a porta, entrou, pronto. Começou ali o espaço terapêutico, Uhum. vamos dizer assim, propriamente dito da gente, né? Sim. Porque há todo um reconhecimento de quem é atendido lá por toda a instituição, não só por Uhum. aqueles que necessariamente atendem, mas aqueles que fazem parte do CPPL e aqueles que são funcionários do CPPL também. Né? Então, essa Sim. é a nossa sistemática. Então, quando vem a danada da pandemia, em março, né? Na verdade, em fevereiro, a gente já tinha aquele. Opa, está chegando alguma coisa no ar, então a gente já começou a se planejar como é que a gente faria. Quando a gente toma a iniciativa de agora não dá mais para manter o atendimento presencial, que a gente interrompe o atendimento presencial e logo em seguida o governo do estado vem e proíbe esse tipo de modalidade de atendimento, então a gente até foi um pouquinho antes do governo do estado, a gente já interrompeu os grupos primeiro e depois a gente interrompe os atendimentos individuais, a gente precisa pensar um modelo para atender esse pessoal, não deixar ninguém na mão, nos atendimentos virtuais. Então, o que é que a gente Uhum. começa a fazer a partir dali? Né? Quando eu digo a gente, porque essa discussão é feita por toda a equipe nas reuniões sistemáticas que a gente tem. Né? Então, numa dessas reuniões, a gente reuniu lá e vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente suspende o atendimento presencial, mas vamos, na medida do possível, manter um atendimento
virtual com essas pessoas. Uhum. Então, a partir daí, a gente foi mapeando quem eram aquelas pessoas que a gente via que era possível fazer um acompanhamento online, né? E aí, enfim, alguns pacientes, a gente deu continuidade aos atendimentos via computador, né? Inclusive crianças, né? Que para a gente foi um grande desafio, porque num primeiro momento a gente tomou como sendo algo da ordem quase que do impossível, né? Como é que eu vou atender uma criança de 4, 5, 6 anos de idade por um computador? E aí a gente descobriu que isto é possível, claro que com algumas adaptações, com algumas vicissitudes, um acompanhamento de alguém junto a essa criança, mas a gente foi tomando esse modelo de acompanhamento como uma possibilidade, ao mesmo tempo em que o acompanhamento com os pais também vai se processando via atendimento online. Então a gente ficou sustentando esse acompanhamento com esses pacientes através dessas duas modalidades, né? E isso tem sido uma experiência incrível, né? Porque num primeiro momento era assim, opa, vamos fazer isso porque não sabemos com quanto tempo a gente vai ficar nesse modelo. Então, pode ser que seja um mês. Então, o primeiro mês esse acompanhamento ficou ali, a partir do segundo mês a gente, não, agora vamos fazer essa coisa mais sistemática. Então, a gente começou a acompanhar os pacientes com mais regularidade através do atendimento online. Lógico, esses atendimentos adaptados, como eu disse, com alguém do lado, alguns atendimentos às vezes mais curtos, ou dividido, um tempo a gente ficava com a criança, um tempo a gente ficava conversando com os pais, e assim a gente foi levando. Os grupos a gente demorou um pouco mais para retomar, mas também vamos retomando, né? Na medida em que a pandemia se estende e a gente vai tendo opa, peraí, o tempo está ficando muito longo, não dá, alguns pacientes estão só atendidos em grupo, né? Se a gente pensar nos pacientes que são mais velhos. Então, o que é que a gente faz, né? A gente não pode deixar isso correr frouxo. A gente precisa manter um atendimento com essas pessoas também. Então, a gente começa a bolar um modelo de um acompanhamento online dos pais via computador. E aí foi muito interessante, porque quando a gente esse encontro, né, o primeiro encontro, vamos dizer assim, num meeting, né, no computador entre os terapeutas, e aí os grupos terapêuticos do CPPL, no mínimo, a gente tem 2 terapeutas. Então, os 2 terapeutas, junto com os pais, a gente monta grupos e tal, então tá lá naquele meeting bonito com 6, 8 pessoas na tela. E aí a gente percebe que os jovens super interessados em querer participar, né? Então eles entram, a gente puxa conversa com eles, eles vêm, um vem o outro. Então há toda uma interação que passa a acontecer entre eles no meeting, e isso vai mostrando para a gente que, e assim, mais do que surpreendendo, vai concretizando a aposta que a gente sempre faz de como as pessoas com diagnóstico de autismo, né, do transtorno do espectro do autismo, como eles têm essa capacidade de nos surpreender positivamente fazendo coisas que a gente já acredita que eles acham, mas que eles fazem, mas ainda assim eles vão além, né? Então, essa aposta na capacidade deles de interagir e de conversar e de se mostrarem nos atendimentos, que a gente tem isso como uma base no atendimento presencial, isso também se apresenta quando a gente passa para o modelo do atendimento online, né? Então foi uma surpresa, uma grata surpresa, ao mesmo tempo não deixa de ser uma coisa desafiadora, porque aí a gente vai ter que ir criando mecanismos, né? Então, me lembro de algum garoto que eu atendo, que ele, embora tenha ele trabalha muito bem no computador, vamos dizer assim, né? Ele usa muito bem o computador. Então ele estava muito familiarizado com a ferramenta. Ele não conhecia exatamente o programa de meeting, mas a ferramenta computador para ele era algo muito tranquilo. E ele é um garoto que tem uma certa dificuldade na linguagem. Então a gente ia conversando, né? Eu ia conversando com ele, perguntando como é que estavam as coisas, o que é que ele estava fazendo. Ele muito angustiado com a situação do coronavírus,
a mãe havia conversado comigo, o pai também, então já havia uma certa... eu já sabia que ele estava aperreado com a situação do corona, porque, enfim, ele fica com medo, ele escuta as notícias, então ficou amedrontado com alguém da família pegar, ter algum problema e tal, então ele ficava muito agoniado com as notícias, e a gente ia conversando, eu fui com ele, não sei o quê, e ele ia conversando comigo, mas ele tem alguma dificuldade na fala, ele tem uma fala ainda meio telegráfica, em que ele às vezes não consegue construir uma frase muito longa. E aí eu virei para ele e disse, se tiver difícil aí para tu falar, tu não tiver conseguido, escreve, usa o chat do programa. E aí pronto, a gente teve uma conversa bem fluida via chat, né, em que ele conseguia se expressar na escrita do chat do atendimento muito mais prolixamente, muito mais profundamente do que simplesmente na conversa que a gente estava tendo oralmente. Então isso foi uma coisa super interessante, porque virou uma ferramenta dentro da ferramenta. Né? Se a gente tem uma ferramenta visual no Meeting, a partir desse momento essa ferramenta também se deslocou, vamos dizer assim, para esse chat. E no caso desse jovenzinho, foi muito interessante, né? Porque aí ele pôde falar um pouco do aperreio dele com corona, né? A chatice dele de não poder sair de casa para ver os amigos, para ir para a escola. Ele está indo para uma escola nova esse ano, ele foi para uma escola nova esse ano. Então ele estava muito animado com a escola, que era uma escola muito maior do que a que ele estudava antes e tal. Então ele estava muito ressentido de não poder estar curtindo a escola. E aí a gente tem todo esse tempo que a gente faz uns atendimentos com ele nesse chat, nesse meeting, até que, e isso é bem recente, né? A gente recebe a notícia aí, né, no final de junho, de que a partir de julho os atendimentos presenciais podem voltar. E aí o que é que a gente faz na instituição? O que é que a gente toma como a normativa da instituição? Né? Aqueles que forem possíveis continuar atendendo online, a gente vai manter o atendimento online, porque a gente entende que no momento em que a gente está dentro da pandemia, ainda é uma temeridade, né? O contato pessoal, né? Por mais que a gente tenha bons indicadores médicos e enfim, epidemiológicos aqui em Recife, ainda é uma temeridade, a gente está num processo ainda, a gente não finalizou, então vamos manter isso bem só naqueles casos que realmente foi impossível fazer um atendimento virtual, aí a gente vai para o presencial. E aí esse garoto que eu já havia atendido algumas vezes aqui, né, no meeting, no chat e tal, eu marquei com ele. E é impressionante assim, a sintonia que eles têm com a instituição e com as pessoas da instituição. Porque ele ficou, isso eu soube a posteriori, né, depois do primeiro atendimento que eu tive com ele, e somente 2 pessoas até agora eu atendi presencialmente, porque a gente está evitando, né, a gente está tentando ser bem cioso desses atendimentos presenciais em função dos riscos que ainda ocorrem. Mas aí depois do atendimento com ele, que ele chegou super animado, aí claro, a gente foi super protegido, né? Tava de máscara, face shield, de capote, parecia um astronauta. Mas ele chega super animado e obedecendo todas as regras de máscara, não me cumprimenta, fala de longe, embora visivelmente excitado com a situação. Cumprimenta, a gente sobe na salinha, aí atende na salinha com a porta aberta, ar-condicionado ligado, uma janela aberta, naquele protocolo possível da pandemia, os móveis protegidos também. Mas aí em algum momento ele não aguenta, aí vem, me abraça, aí pega, aí a gente vai brincar com os jogos, retomar os jogos que ele fazia dentro do consultório, enfim. Há todo um resgate dos atendimentos que a gente fazia, né, previamente, e ele retoma os jogos que ele gostava, os bonecos que ele gostava, ele retoma tudo isso para usar dentro do consultório. E aí, quando a gente sai, né, termina a sessão, sai e tal, eu vou conversar no corredor ali com a mãe, a gente lá naquele cuidado, aí ela conta como ele ficou animado, quando desde a semana anterior a gente havia anunciado que ia ter um atendimento presencial, né, e aí ele ficou
maluco. A mãe disse que de um dia para o outro ele não dormiu direito, porque estava excitado, porque estava indo lá para o CPPL para ver e falava que era porque ia para o CPPL, ia ver tio Miguel, ia não sei o quê. Então, assim, essa capacidade de vínculo, né, que esse garoto tem, né, e que todas essas pessoas que a gente atende no CPPL, que tem um diagnóstico de TEA, é incrível como ela se mantém mesmo do atendimento virtual. Né? Eu imagino que por alguns deles já estarem conosco, né, na instituição há alguns anos, quiçá décadas, como há alguns lá, isso facilita demais essa vinculação. E aí a migração para o atendimento virtual foi muito menos complicada do que a gente pensou. Né? Eu entendo que se trata de um atendimento novo, né, de alguém que está chegando pela primeira vez, talvez não seja tão simples assim. Talvez haja uma maior dificuldade de estabelecer esse vínculo. Mas, né, com essa, e aí eu estou falando mais especificamente das crianças e jovens que têm algum transtorno do desenvolvimento, né, que pode ter um maior atrapalho. Crianças crianças, vamos dizer assim, típicas, né, neurotípicas, esse tipo de tratamento de trabalho virtual acabou também sendo mais simples. Né? Eu também me surpreendi. Né? Também recebi pacientes com 3 anos e meio de idade durante a pandemia, que eu nunca tinha visto, e que o primeiro contato foi virtual. Foi virtual através de um meeting, ela com a mãe e comigo e com o pai. Então, assim, foi. E a adesão da criança a esse tipo de tratamento foi total. Ela estava super, vamos dizer assim, chegada, conversando, mostrando o quarto, interessada, querendo contar das coisas da vida dela e tal. Então, assim, acabou que esse modelo de atendimento online, ele se mostrou surpreendente, né, pela possibilidade que nos deu de manter, né, a aliança terapêutica, o vínculo, a transferência, apesar da distância, da necessária distância, e também surpreendeu pela capacidade das pessoas se conseguirem aderir a esse modelo terapêutico. Né? Então, acho que isso foi um dado muito positivo. É claro que a gente não está aqui querendo dizer que o atendimento virtual seja igual ao atendimento presencial. Impossível. Né? Existem diferenças aí que não repercutem necessariamente no atendimento virtual ser melhor ou pior. Né? Eu acho que aí vai depender muito da circunstância do caso a caso. Né? Mas ele se mostrou muito mais frutífero do que a gente acreditou de antemão. E isso não apenas para os atendimentos psicológicos. Nas conversas que a gente tem com Mary, com Glória, nas reuniões que a gente tem, a gente percebe que o atendimento, né, que o acompanhamento delas também por esse modelo tem sido bem proveitoso. Né? Elas têm conseguido atender e acompanhar os jovens e as crianças por essa via de forma muito, muito tranquila. Assim, né? Claro, novamente, não substitui completamente o atendimento presencial, é diferente, vai do caso a caso, mas é um modelo que ele tem um valor terapêutico, sim. Ele não é simplesmente um contato para se manter um vínculo, para, né, continuar vendo sem perder contato visual. Não, ele tem um valor terapêutico em si, o atendimento virtual. Então, acho que isso é tem um valor, sabe? Tem um valor em si. Né? Ele não é só uma forma de manter um contato. Então, acho que isso é uma coisa super interessante. Né? Sobretudo, se você fala dos pacientes que têm uma capacidade verbal maior, porque aí eu acho que entram questões do próprio transtorno, né, do autismo,
que a gente pode discutir um pouco, que eu acho que vale a pena discutir um pouco, que é a forma como a gente trabalha com esse público dentro da instituição, né? Porque quando a gente recebe uma criança, tenha ela ou não algum tipo de quadro mais grave ou algum diagnóstico que já venha de fora, a gente sempre trabalha com elas a partir do desenvolvimento, né? A gente parte do desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a criança chega, a gente vai fazer uma avaliação com ela. Criança, jovem, né? A gente vai fazer uma avaliação com ela. E essa avaliação vai ser a partir de alguns critérios que a gente elenca dentro da teoria psicanalítica e dentro da nossa experiência clínica institucional, que a gente toma esses parâmetros como sendo importantes para o diagnóstico, para saber, vamos dizer assim, o estado da arte daquela criança, como é que ela está. Né? E esse modelo que a gente toma é bem diferente do modelo dos DSMs, dos CIDs, né, dos checklists de internet e tal, para fazer a avaliação de alguma criança para saber se ela tem esse ou aquele diagnóstico. E eu acho que tem uma grande diferença aí, que às vezes parece sutil, mas que ela é imensa, que é, nós partimos do desenvolvimento. A gente vai ver como aquela criança está para aqueles critérios que a gente julga serem importantes na avaliação. O brincar, a relação com o outro, a linguagem, as fantasias inconscientes, a comunicação, enfim, né, a escolaridade. Então, esses são elementos que a gente avalia globalmente, a gente não vê eles isoladamente, mas a gente vê eles em conjunto, para poder descrever como aquela pessoa está, como aquela criança ou aquele jovem está. Isso é muito diferente de quando você vai avaliar uma criança a partir de um diagnóstico. Quando você vai procurar naquela criança sinais de indicadores de transtorno A, B ou C, seja autismo, seja déficit de atenção, seja TOD, seja qual for o transtorno, sabe? Então, partir da doença é você restringir as possibilidades, é você essencializar uma coisa que não existe enquanto essência. Né? Esse é um ponto também interessante, que é a gente tomar esses transtornos, né? Vamos dizer assim, esses transtornos mentais, como são descritos na literatura, como o autismo, não como estados que existem na natureza, né? Mas como construções que os clínicos fazem para poder criar uma forma de melhor atender, de melhor ajudar aquelas pessoas. Porque eu acho que esse é que é o sentido. A gente tem cada vez mais escutado, eu particularmente, e a instituição de uma forma geral, cada vez mais a gente tem tido cuidado de escutar o que os autistas falam de si. Né? Esse movimento que começou já há muitos anos fora do Brasil e que mais recentemente tem chegado no Brasil com muita força, inclusive aqui em Recife, de como os autistas se descrevem, como eles acham que é a vida deles. Então, eu que estou aqui falando sobre o autismo, eu nunca vou conseguir falar do lugar de um autista, porque eu não sou. Eu estou dentro do que a gente chama, o que eles mesmos chamam, dos neuroatípicos. Né? Os autistas, muitos deles se intitulam como neuroatípicos, né? Como se eles tivessem uma forma de desenvolvimento diferente daquele desenvolvimento que é típico. E essa diferença é de qualidade, né? Assim, não é que é melhor ou pior, é diferente. Né? Eu me lembro do texto, um texto de Jurandir, do livro que a gente está até usando no grupo de estudo, lá o Autismo em Tradução, que é um texto dele, em que ele fala do caso de um garoto, né, que o garoto relata isso num livro em primeira pessoa, em que quando mostra um tigre para ele olha para o tigre, o boneco do tigre, e leva um tempo para poder dizer que aquele boneco é um tigre. Que haviam perguntado, né? Mostraram para ele, ó, o que é isso aqui? Aí ele levou um tempinho e respondeu, tigre. E aí o pessoal, tá,
Mas, poxa, demorou tanto, o que é que aconteceu? E aí o garoto mesmo foi explicar o que é que acontece. Né? Ele foi dizer, ó, vocês estão acostumados assim. Vocês olham para um objeto e diz, tigre. Eu olho para o objeto e aí ele cria um mecanismo mental pessoal para poder chegar no tigre. Ele olha assim e diz animal, quadrúpede, selvagem, listrado, que não é zebra, tigre. Veja, ele está certíssimo na resposta dele. Agora, o mecanismo dele, a gente pode imaginar assim, é um mecanismo atípico. Atípico porque ele não cola direto à imagem a representação que ele tem do tigre. Mas veja, isso não é um problema. Isso é uma forma diferente de perceber as coisas, sabe? Então, ouvir o que os jovens têm para falar de si tem sido muito interessante para a gente poder entender o que é que se passa dentro da cabeça, né, dessas pessoas, para a gente ajudá-las a entender. Porque, veja, dentro desse paradigma de que eu entendo esse autismo não como um transtorno incapacitante, mas como uma diferença, como uma atipia, eu saio do campo, como os próprios autistas colocam, você sai do campo da doença. Você não está mais lidando com alguém que tem uma doença, que tem uma patologia. É alguém que tem uma diferença. Isso não significa, de jeito nenhum, que por ser uma diferença, ok, então não precisa fazer nenhum tipo de intervenção, deixa para lá, está tudo bem, obrigado. Não, porque algumas dessas diferenças são importantes e muitas vezes são incapacitantes. Então essas pessoas, às vezes, precisam de bastante apoio e bastante suporte. Mas você deslocar isso do patológico para uma atipia faz muita diferença naquilo que você pode esperar e até onde essas pessoas vão chegar. Porque você tira delas o peso de estarem estigmatizadas por algo que é incapacitante, que é limitante. Você coloca elas numa outra dimensão. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer também, que é achar que, porque você entende o autismo menos como uma patologia e mais como uma atipia, como se você estivesse minimizando o autismo. Como você estivesse dizendo, o autismo não é nada, é só uma atipia, com o tempo passa, é besteira. Não, não é isso de jeito nenhum. Não é à toa que a gente tem, eu comecei aqui a live falando, um leque de outros profissionais que nos dão suporte no atendimento. É um atendimento que é feito transdisciplinarmente. Né? Porque muitos deles precisam, mas é o reconhecimento dessa diferença não como necessariamente uma patologia. Quando eu digo não necessariamente, é porque é claro que essa distinção entre o que é normal e o que é patológico, o que é atípico e o que é patológico, é muito tênue. Né? Em algum momento ali, alguém passa uma linha que diz aqui é uma atipia, aqui é uma patologia. Só que a gente precisa entender que isso vale para todo tipo de transtorno. Né? Em que momento eu entrar numa sala e contar os azulejos que tem na parede para ver se a linha é ímpar ou par, é algo de uma mania minha para poder ver aquilo ali, e em que momento aquilo se torna uma patologia, no sentido de eu dizer que ali tem um transtorno obsessivo, por exemplo. Né? Então, isso não é uma coisa que perpassa apenas pelos quadros de autismo, mas por qualquer movimento que seja de transtornos mentais ou do desenvolvimento. Não sei, eu vi um bocado de coisa aí. E ter uma atenção a isso também, né, Miguel? Para dar uma limpa, né? Porque isso acaba ajudando a gente na nossa escuta, né? Para a gente poder realmente escutar qual é a demanda daquele sujeito e da família, né? Respondendo a pergunta de... Eu não sei, cadê? Deixa eu ver aqui o nome do perfil, que é um arroba diferente. Paxnet, né? Perguntou de quem é o autor do livro. É Clarice Rios, né? O livro que o Miguel comentou agora. Esse aqui. Aí, tá aqui. Esse aqui. Autismo um livro. É um livro que é o resultado de um seminário lá no Rio de Janeiro, feito por psicólogos, psicanalistas, filósofos, antropólogos, sobre como é que esse autismo está no mundo todo. Né? É um outro olhar em relação ao autismo, e aí tem esse capítulo com um texto de Jurandir
Freire, né, psicanalista aqui brasileiro, em que ele trata sobre essa coisa da atipia, da não atipia, e ele faz nesse texto uma coisa super interessante que ele vem trabalhando lá no Rio, que eu acho que vale a pena comentar aqui brevemente, que ele tem estudado, e eu estudei com ele lá isso, os discursos dos autistas em primeira pessoa. Então ele pega uma série de autistas que falam em primeira pessoa, e a gente leu muitos deles lá. Ao mesmo tempo, a gente vai lendo o que é que se entende, por exemplo, por cognição, por emoções, né? Por certas características pessoais, características superiores da psique, e a gente vai vendo como são essas características e como esses jovens apresentam essas características no discurso dele. Né? Para que isso? Para a gente justamente desmontar, ou pelo menos a gente ver se é possível desmontar, e pelo menos nos casos em que eu acompanhei com ele, da cognição e da emoção, a gente pôde desmontar bastante, que não há aí muitas das coisas que se falam sobre os autistas, quando a gente escuta os autistas falando, a gente vê que não tem nada a ver com o que se fala sobre eles. Né? Então, quando se diz assim, mas um autista ele é incapaz de ler o que o outro está querendo dizer, né? Porque existe essa hipótese de que a dificuldade relacional do autismo seria, em parte, porque ele não consegue entender o que o outro quer que ele faça, o que é que espera que ele faça. Essa dificuldade de leitura do que o outro está querendo dele. E quando a gente lê esses relatos, a gente vê que nada. Eles sabem sim o que é que o outro espera, eles sabem tudo. Agora, eles têm um jeito atípico de funcionar que nem sempre vai bater com o que o outro espera. Então, esse estranhamento leva a gente que está do lado de cá dos típicos, muitas vezes até arrogantemente, de dizer, não, ali tem um defeito, ali tem uma falha, ali tem um problema. Quando, na verdade, não tem. O que a gente tem ali é uma mera diferença na forma de entender. Né? Em relação à cognição, é impressionante quando você pega o relato em primeira pessoa, como eles se queixam de que na vida escolar eles foram sucessivamente tratados como incapazes, como pessoas não inteligentes. E aí, quando eles crescem e desenvolvem a capacidade de verbalizar ou de escrever, que muitos não falam, mas escrevem, eles se queixam disso. Eles dizem, o pessoal pensava que eu era retardado, que eu não conseguia entender as coisas, que eu não... Mas não era. Eu conseguia entender tudo. Inclusive, eu achava um saco estar na escola e aquele pessoal me tratando como se eu não estivesse entendendo as coisas direito. Porque a pessoa não conseguia exprimir, muitas vezes, o que estava entendendo. E quem atende garoto com transtorno de autismo sabe, né? Quem tem um mínimo convívio sabe como essas pessoas nos surpreendem no sentido de elas mostrarem e demonstrarem serem capazes de fazer coisas que às vezes a gente tem dificuldade de perceber porque elas simplesmente não mostram. Elas mostram ali quando tem algum interesse muito particular, acontece e você percebe. Mas eles têm essa capacidade. E também de surpreender, me mostrando, né, que podem e que são muito diferentes entre eles, né? Sim, né? Pensar no... Acho que nesses atendimentos online a gente tem visto isso, né? Como você tem algumas pessoas que têm uma capacidade muito grande de se expressar verbalmente ou pela escrita num atendimento virtual e outros não. Então, o que você tem dentro do campo do autismo hoje é uma variedade enorme de pessoas diferentes. Né? Você tem desde uma pessoa muito comprometida com a linguagem, com o contato social, até algumas pessoas dizem Messi. Né? Aquela atriz que fez Blade Runner, o nome dela, bom, não me lembro. Se Ricardo tivesse aí, ele ia lembrar. Mas enfim, você tem uma série de celebridades, inclusive, que são colocadas como autistas. Bom, aí é uma outra discussão, a gente saber se isso é ou não é, eu acho que não é o momento da gente pensar nisso, mas é interessante a gente reconhecer que o campo do autismo tem essa variação imensa que, de certa forma, o DSM, né, 5 tentou abarcar,
quando transformou as categorias que antes se assemelhavam ao autismo numa só categoria, o transtorno do espectro do autismo, e coloca lá que existe uma variação de níveis, né? Acho que ao mesmo tempo que ele quis fazer isso, dar um nome de espectro para poder dar essa elasticidade, né, do campo, ele caiu no erro, ele cometeu, no meu entendimento, um erro, e não só no meu, mas no de muitos especialistas, inclusive do cara que fez o DSM-4, o Alan Francis, um psiquiatra, talvez o psiquiatra mais importante do mundo, em que ele mesmo afirma que houve um erro, né? Quando você distendeu demais, com a melhor das intenções, para você poder incluir pessoas tão diferentes dentro da mesma categoria, ele diz que indiretamente o que aconteceu foi que você distendeu os critérios diagnósticos. Então você acabou ampliando a categoria. Você não só colocou pessoas diferentes, mas você incluiu ali pessoas que antes não estariam dentro dessa categoria. E o Alan Francis, ele diz isso desde a época em que ele coordenou o DSM, que ele fez o DSM-4 em 94, e ele hoje diz, ele quem diz isso, não sou eu não, ele diz, o Alan Francis, ele se diz responsável pelo parte do boom do autismo no mundo. Porque ele diz que quando ele alterou os critérios diagnósticos em 94, na intenção de dar mais suporte às pessoas que estivessem dentro daquela categoria e que não estavam recebendo algum tipo de auxílio, ele acabou exagerando na dose e distendeu demais. E acabou entrando um monte de gente que não era para ter entrado na concepção dele. E no DSM-5, ele acha que entrou mais ainda. Então a coisa ficou ainda mais distendida e você tem esse boom, né, no número de casos de autismo, em que você tem uma coisa interessante, que é essa possibilidade de você intervir, de você dar algum tipo de suporte e de você garantir direito para essas pessoas, mas ao mesmo tempo você também corre o risco de estar estigmatizando e criando autistas no sentido de você pegar pessoas que talvez fora dessa categoria tivessem uma capacidade de desenvolvimento e ao entrar nessa categoria e a depender do tipo de acompanhamento que tem, podem engendrar num funcionamento autístico maior do que se estivesse fora. A questão dos efeitos iatrogênicos, né, que acaba tendo. Acho que tem um pessoal comentando aí. Teve uma pergunta aqui, acho que é Marcos Rodrigues, que ele perguntou como é com os pais, né? A perspectiva que o CPL tem, você estava comentando, como é que fica para os pais? Como é que no primeiro contato os pais pensam, se sentem a respeito? Essa é uma pergunta boa, porque existe uma mitologia criada aí de que a psicanálise culpabiliza os pais pelo autismo das crianças, né? E, enfim, como qualquer mitologia, isso tem um dedo de verdade aí, que é lá para trás, né, nos idos anos 40, 50 da psicanálise, em que houve, de fato, um certo apontamento naquela época, não só a psicanálise, mas outros campos da psicologia, do mundo psi, davam uma importância excessivamente grande à dimensão psicológica na determinante das características de caráter, de comportamento ou mesmo de doenças. Então, naquela época, esse super exagero levou a que algumas pessoas, né, criassem essa concepção de que era uma dificuldade dos pais que levaria aos problemas das crianças. E aí a psicanálise acabou ficando marcada por esse karma, vamos dizer assim, né, de que tudo é culpa dos pais. E aí o autismo seria culpa dos pais. Então, isso é uma coisa que faz parte da história da psicanálise em alguma medida, embora a psicanálise seja um campo muito grande para a gente dizer que todo mundo é assim. Por exemplo, o CPPL nunca foi, né? A gente nunca foi de responsabilizar ninguém, e a gente não responsabiliza, e acho que a psicanálise mais contemporânea hoje também não faz mais isso, né? Não existe essa coisa de uma responsabilização que a gente ainda carrega esse peso nas costas sem ter, né? Então acho que isso é uma coisa importante, é reconhecer que isso tem um dedo de verdade em função do passado, mas que hoje não se aplica de forma alguma. É só perguntar a qualquer pai e mãe que teve seu filho atendido por nós no CPPL. E vai ver que isso jamais aconteceu. Num outro ponto, que, como ele perguntou,
a gente faz um acompanhamento, sim, dos pais, né? À medida em que a gente está acompanhando os filhos ou os jovens, a gente está sempre em contato com esses pais. Como eu disse, alguns grupos chegam a ter, inclusive, grupos terapêuticos com os pais. Outros a gente acha que não é necessário, mas há um acompanhamento sistemático por parte do terapeuta em relação aos pais, né? E aí a gente toma os pais como pessoas que são responsáveis por aqueles jovens, por aqueles garotos, e que, por isso, precisam participar, de alguma forma, do ambiente onde essas pessoas estão inseridas, né? Mas isso num papel muito claro e muito bem determinado de pais, né? Eles não são nem parceiros dos filhos, nem são terapeutas dos filhos. Eles são pais. E eles vão estar ali cumprindo as suas funções paternas, maternas, né? Avoternas, né? Vão estar ali dentro daquela conjugação familiar, cuidando daquelas pessoas como uma família, nunca como amigo ou como terapeuta, né? Acho que na psicanálise e no CPPL a gente não tem essa perspectiva de que os pais são terapeutas que vão estar ali tratando dos seus filhos. Não, eles são pais, né? E precisam agir como os pais. E como algumas desses jovens, dessas crianças, têm dificuldades mais importantes, então, às vezes, eles precisam de bastante suporte nosso para poder lidar com essas dificuldades dos filhos, que a gente sabe que, em alguns casos, essas dificuldades são intensas e são difíceis de lidar mesmo. E existe toda uma mobilização desses pais que precisa ser entendida dentro desse contexto do atendimento. Então, a gente tem um cuidado com esses pais, mas sem perder de vista a dimensão real que eles têm. Lembrei também, Miguel, que tem um dos grupos que tem meio que o grupo de irmãos, né? Que não é algo tão constante assim, mas que já teve isso, né? Dos terapeutas dos grupos, do grupo atender os irmãos desses pacientes, né? Isso, a gente tem um modelo de atendimento, né? Como eu falei no começo, atendimento individual, grupo, acompanhamento dos pais, seja em grupo, seja individual, a parceria com o TO, com o fono, com outros profissionais e tal. Mas isso não é engessado, isso é muito caso a caso. Então, dependendo da configuração familiar, a gente vai trazer outras pessoas para o consultório para poder escutar e ajudar, né? Eu acho que uma coisa importante é que a gente tenha o entendimento, né? Lógico, é como eu disse também no começo, a gente não está aqui para falar no lugar, né, do autista, mas a gente está para falar sobre ele, respeitando e reconhecendo que o meu lugar é diferente do dele. Então, existe essa diferença na forma de falar, né? E que a gente vai trazer isso para o atendimento, né? A gente vai trazer isso para o acompanhamento com os pais. E aí, muitas vezes, a gente acha necessário, sim, que venha um irmão, uma avó, uma tia, às vezes uma babá, participar de um encontro, né? Nosso modelo não é um modelo engessado. Né? Tem uma pergunta aqui de Francisco, né? Perguntando qual é a orientação psicanalítica do CPPL. A CPPL é uma instituição muito plural, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista teórico. Mas a gente tem algumas influências psicanalíticas que são mais fortes, né? Eu acho que claramente no campo da psicanálise o Winnicott, né, que sempre permeou as nossas conversas, né, e que faz parte da fundação do CPPL, assim, desde sempre se estudou muito o Winnicott, mesmo quando o Winnicott ainda não era um psicanalista, vamos dizer assim, na crista da onda, né, lá nos anos 80, quando ele ainda era mal visto por alguns grupos psicanalíticos. René Spitz também é um cara, né, que tem essa parte do desenvolvimento que a gente também estuda bastante lá. E tem também algumas influências de fora da psicanálise, né, que eu acho que tem, sobretudo, aí a importância do Peter Guberina, né, como a gente tinha no CPPL algumas pessoas que eram, enfim, de orientação ligada à reabilitação da fala e tal. Então, a gente tem Peter Guberina, né, que é um linguista, desenvolve um método de oralização de surdos, né, pelo sistema verbo-tonal, em que ele dá ele tem uma concepção de linguagem que é muito interessante, que a gente sempre tomou
para a gente, que sempre foi influenciada, sempre foi uma influência muito forte na equipe do CPPL. Então, acho que essas são as duas grandes vinculações, né? A psicanálise de um lado e a linguística de Guberi, né? Mas mesmo na psicanálise, a gente não é preso ao Winnicott, não. Ele tem um papel muito importante, mas outros psicanalistas já passaram por lá e continuam lá, como sendo influências importantes. Margaret Mahler, René Spitz, né? Melanie Klein. Então, toda essa galera da psicanálise que trabalha com criança, eles de alguma forma permeiam. Mas, assim, se tivesse que escolher um, talvez fosse o Winnicott, mas talvez pela ligação temporal que a gente tem, para a identificação do modo de trabalhar e a importância que ele dá para o brincar, do que qualquer outra coisa. Mas isso sem desmerecimento nem reduzir a importância dos outros. Até porque, né, no PPL tem a interdisciplinariedade presente, né, como um princípio desde sempre. Então, isso tanto na questão da diversidade, né, das especialidades dos profissionais que compõem a equipe, mas também nisso, né, de que cada sócio tem as suas leituras, né, então tem Klein, tem Lacan também, né? Pois é, cada sócio tem vamos dizer assim, uma liberdade para estudar aquilo que lhe interessa, né? Acho que o que nos une dentro do CPPL é lógico, uma certa coesão, né, teórica, né? A gente tem uma coesão interna teórica que nos une, a gente tem uma ética que nos une, né? Nós compartilhamos essa ética e compartilhamos um estilo, né? Que eu acho que isso é importante demais também, é um estilo de trabalhar junto, de se organizar junto, né? Então, é um modelo de atendimento que é muito democrático e plural, inclusive com formações, né? Eu também vim da história, tem gente que veio da fonoaudiologia, tem gente que não chegou a terminar, mas fez engenharia, enfim, a gente tem uma gama grande ali do cinema, a gente tem um hall de influências muito grande. Mas tem essa compartilha, né? Como você falou, da ética, da visão do sujeito, da visão de linguagem. Isso. Todas todos esses pontos que você coloca são aqueles pontos que nos unem, né? Assim, lógico, não dá para cada um chegar estudando uma coisa, não vai funcionar. Tem que ter um mínimo de coesão interna. Então, né, são esses princípios norteadores do CPPL que são importantes, né, para manter a nossa coesão. E aí eu destacaria esses, né, que é o papel do brincar, né, a aposta numa subjetividade desde sempre, né, o entendimento de que qualquer movimento, qualquer som, qualquer manifestação que as crianças fazem em direção a gente é uma linguagem, é uma forma de tentar se comunicar, né? Então, essa aposta de que ali tem um sujeito que pode se desenvolver e que vai se desenvolver, né? Essa concepção de enxergar a pessoa a partir do seu desenvolvimento e não a partir dos seus defeitos, das suas supostas falhas. Então a gente não vai com um manual de diagnóstico na mão para encontrar qual é o problema que A, B ou C tem. A gente vai vendo o que é que A, B e C tem de bom, de potencialidade, o que é que tem ali e o que é que tem de atraso que a gente pode tentar ajudar. Né? Então é isso que a gente vai fazer ali. A gente não vai partir da doença, a gente vai partir do desenvolvimento para ajudar aquela pessoa a viver melhor e a estar, enfim, numa vida mais digna de ser vivida, né? Ter uma vida mais bonita. Acho que esse aqui é o ponto, né? Uma vida bonita de se viver. Está chegando ao fim, né? Mas isso que você falou da aposta, né? Pensar que foi também nessa de apostar que se apostou que era possível e a gente viu que é possível atender esses pacientes via online, né? Que foi o que você foi trazendo no início. E como você colocou, que não é igual, é diferente. Não é sobre melhor, sobre pior, é sobre diferenças. Né? E tem os ganhos. Nessa mudança teve ganhos também. Também, mas... acho que nessas mudanças você tem algumas surpresas, assim, né? Como esse garoto mesmo, ele que eu falei durante algum momento, ele tem uma certa dificuldade de falar e conversar, embora fale tudo que ele quer, mas de uma maneira meio telegráfica. Mas quando ele foi para a escrita, muito mais fluido do que pela fala.
E isso é uma coisa que não aparecia muito na sessão presencial, porque na sessão presencial a comunicação da gente se dava ou pela fala ou pela brincadeira, pelo jogo, né? Ele não precisava escrever, na verdade. Na medida em que a gente foi para esse atendimento, então isso mostrou como uma potencialidade para ele, uma capacidade dele exprimir o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, que a gente não tinha quando estava no atendimento presencial. E como você colocou, a importância do vínculo. Como ter esse vínculo anterior também facilitou, de certa medida, esse acompanhamento online, que foi até uma coisa pontuada por Glória e por Rose nos comentários, né? Dizendo que essa Sim, continuidade do vínculo, da importância, que até quando você colocou isso dos grupos, né? Que a gente demorou mais um pouquinho a retomar os grupos de uma forma online, né? A construir essa possibilidade online dos grupos. Mas que nesse isso. tempo em que os grupos não estavam acontecendo, os pacientes que que são só de grupo, a gente de alguma forma teve contato, né? Sim, Puderam gravar vídeo, falar isso. da É, isso importância aí, dessa manutenção. fazendo o link aí com o que alguém já colocou, né? De Winnicott, né? A importância que esse vínculo tem para essa continuidade da existência, né? Temos A uns quatro importância, minutinhos, tá, Miguel? pronto, é a importância da gente manter um vínculo, mas não é só para ele me ver e eu ver ele, é porque isso garante ao paciente essa continuidade, né? Acho que diminui essas fantasias de destruição, de desaparecimento, de que não vai estar aqui, né? Então a gente mantém a linha de continuidade para essas pessoas e que às vezes o temor de que essa linha de continuidade termine gera muita angústia. Então, é uma forma que a Uhum. gente tem também de manter é mais do que um vínculo, né? É garantir ao outro que ele pode confiar na gente, é criar uma confiança que ó, existe uma existência aí que não vai se despedaçar por conta de uma pandemia ou por conta de uma causalidade. Sim, muito importante. Pois bem, vamos ficando por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, minha gente, sobre o que foi falado também, quiser depois mandar pelo direct do Instagram da gente, a gente dá uma olhadinha e vê como é que faz. Até porque a gente É, vai pensar em outras lives também nesse assunto tão importante. Pois bem, vamos, obrigada, vamos. Miguel. Diga. Eu que agradeço aí enfim, a estar aqui de novo com o pessoal do CPPL, com você, Clarissa, uma pessoa maravilhosa. E aí o que a gente pode fazer assim, é pegar alguns dessas perguntas que talvez tenham ficado no ar e gravar pequenos vídeos e botar Uhum. Sim, no, vamos fazer, enfim, no né? nosso Tinha Instagram para o pensado. pessoal ver, tá Massa. bom? Pronto. Grato a todos aí, Obrigada. todas que estiveram conosco esse tempo. Um abraço, até a próxima. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Vou encerrar aqui.